Eu vou falar sobre um assunto que eu nunca vi na internet, pelo menos fazendo uma comparação entre você ter um negócio nos Estados Unidos e ter no Brasil. Se é mais fácil, é mais difícil, quais seriam os problemas, quais são as diferenças, se dá para eu mudar ou montar uma filial do meu negócio nos Estados Unidos ou montar uma empresa nova, uma empresa no segmento que eu sempre quis ter, se é possível fazer, se é mais fácil, onde eu encontraria dificuldade. Eu estou aqui para justamente esclarecer isso. Já vou dizer logo de início, é muito mais fácil você ter um negócio de sucesso nos Estados Unidos do que no Brasil. Se você já tem ou já teve um negócio de sucesso no Brasil, você vai ver a diferença monstruosa que é você ter um negócio de sucesso nos Estados Unidos. Basicamente, porque é o seguinte, você tem que ter muito mais sucesso para você conseguir ter um negócio lucrativo no Brasil do que você tem nos Estados Unidos. Sem grandes feitos, você já vai ter uma margem, uma lucratividade muito mais certa, muito mais estabilidade o seu negócio vai ter. Então, e agora eu vou explicar o porquê. Fiz uma listinha aqui que eu vou acompanhando, mas de antemão, para quem quiser saber, é muito mais fácil nos Estados Unidos. Eu já tive várias empresas no Brasil, sei de vários segmentos, varejo, indústria, vários segmentos, e nos Estados Unidos também eu já conheço várias áreas, até por trabalhar na área comercial como corretor, tem empresa lá, né, que investe em construção, então já tenho uma boa experiência por conta disso, principalmente por intermediar negócios comerciais, empresas, business em geral. Uma das coisas mais importantes é o custo de mão de obra. A diferença basicamente. Aqui, no Brasil, você vai ter um problema de contratação. Lá não foge, você também vai ter uma dificuldade de contratação. Pessoas boas não é fácil, você não encontra em qualquer esquina. Pessoas que queiram trabalhar, que sejam responsáveis e tudo mais. Mas entenda, no Brasil você vai ter uma dificuldade de manter essa pessoa. Você tem que ter uma carga, uma quantidade de horas que tem que trabalhar, você vai ter que pagar sobre aquilo, independente de você estar faturando, de você estar aberto ou não, horário, qualquer coisa que seja além, você paga extra e você paga imposto sobre imposto na hora que você tem esse funcionário. Te custa pelo menos o dobro do valor que você paga. Nos Estados Unidos, aqui você vai ter uma facilidade muito grande, que você pode trabalhar no restaurante, você pode ter lá o contato de 20 pessoas que já fizeram trabalho para você, já fizeram job, e você chama num dia que tem mais movimento, numa sexta-feira, no sábado, domingo, você manda mensagem, chama eles para virem trabalhar, eles vão receber por hora, é um valor relativamente pequeno por hora, que eles estão trabalhando. O grosso vai vir do tip, vai vir das gorjetas que eles ganham, a maior parte do salário deles, das horas trabalhadas. Você não tem qualquer vínculo com essas pessoas se você fizer dessa forma. Então você consegue colocar essa mão de obra que ela hora você precisa mais, hora você precisa menos, você encaixa no seu business, no seu negócio de uma maneira simples, o que lá no Brasil seria praticamente impossível de você fazer. Outra coisa importante são os impostos. A forma que é cobrado o imposto aqui nos Estados Unidos, você vai pagar no final um imposto, vai deduzir muita coisa, inclusive disso, e você vai pagar um imposto relativamente pequeno, de fato. É diferente do Brasil, que você vai pagando imposto sobre imposto. Você vai comprando, depois você tem, muitas vezes, presume-se um lucro, você não tem muita coisa para deduzir, muita coisa você não pode deduzir, e no final a questão de imposto ela é gritante, é muito maior no Brasil. Não está numa ordem lógica, mas são tópicos que são importantes da mesma forma de tocar. Por exemplo, a questão financeira de você necessitar de dinheiro de banco. Tanto para um desconto de duplicata que você precise, ou para um financiamento para uma expansão, todo esse tipo de coisa. Lógico que nos Estados Unidos é muito mais barato isso e muito mais fácil. A questão de devolução. Se você tem uma loja, se você tem alguma coisa, você já, e principalmente para quem já conhece nos Estados Unidos, sabe como é simples. Você comprou, usou o produto, não gostou, por alguma razão, você vai e devolve e é tranquilo. Só é tranquilo porque a maior parte das pessoas fazem de uma maneira honesta.
Eles vão devolver se realmente o produto não foi bom, esse tipo de coisa. Jamais eles vão pegar um produto, usar e depois querer devolver. Você vê uma diferença cultural daqui dos Estados Unidos para o Brasil com relação a essa questão de devolução, sem tentar ganhar em cima das lojas. E com isso as lojas têm prejuízo. Aquele produto vai ter que ser vendido como um produto usado. Então a devolução, se você faz importação, se você importa, não só você vai ter um custo menor de trazer para os Estados Unidos do que para o Brasil, como você tem também um prazo muito menor. Você não vai encontrar o que é muito comum no Brasil, aquelas operação padrão, que é basicamente corpo mole nas alfândegas e tudo, que aquele produto seu vai demorar 6 meses, às vezes nem consegue liberar, aquele produto acaba esquecendo ir para leilão. Você não tem essa dificuldade com relação à importação de produtos, de matéria-prima, do que é que você queira trazer para os Estados Unidos. Contador, um dos custos, por exemplo, fixo que você tem no Brasil e envolve muitas vezes muito mais até do que um contador, que você paga um escritório, você tem que ter uma pessoa interna, 2, 10, depende do tamanho da empresa, para controlar toda essa área fiscal, contábil e tudo mais. Nos Estados Unidos isso tudo é muito mais simples, tanto é que você, para muitos negócios, você não precisa ter um contador mensal. Eu mesmo tenho um contador que eu pago ele uma vez ao ano. Ele faz a contabilidade e acabou. Eu não preciso estar com ele. Então você imagina o que retira de custo da empresa isso mensalmente. Não são salários, não é qualquer pessoa que você vai pôr. Dependendo da empresa, você começa a ter que pôr um auditor, você começa a ter outras dificuldades. Além disso, no Brasil também, quando eu tinha minhas empresas, eu sempre tive advogados, às vezes até interno, fixo, ou às vezes eu pagava um escritório. Depende também do tamanho da empresa, mas é importante porque existe um risco que era muito grande, judicial, tanto com relação a funcionários, quanto com algum problema que você tenha com o seu produto, com o pessoal de fábrica, com qualquer coisa. É muito comum você ter advogado. E nos Estados Unidos você raramente vai usar ou vai querer usar advogado, porque o advogado é muito caro nos Estados Unidos, é caríssimo. As ações são muito caras, muitas pessoas que querem ingressar com uma ação contra uma determinada empresa para alguma coisa, se ela estiver bancando os custos, muitas vezes ela quebra antes de conseguir receber qualquer coisa. Então por isso que tem aqueles advogados de filme, tudo, que eles bancam as ações para depois receber um percentual alto com relação ao prêmio, né? Porque eles acreditam na causa. Então, outra coisa que é fundamental a diferença, furtos e roubos. Furtos depende da cultura, ou da falta de cultura que a pessoa tenha, sei lá, ou da falta de caráter, né? Sendo mais específico, não propriamente cultura, mas caráter. E também roubo. Quando eu tinha, por exemplo, redes de loja, eu tinha que ter 3, 4 seguranças para cada loja, você pagando caríssimo, porque são caros, às vezes para te acompanhar também em determinados dias, ou sempre você tem um custo, eu pelo menos tinha um custo caríssimo com relação à segurança, fora que tinha um seguro caro, porque realmente você acaba usando seguro contra roubo, né? Mas também essa questão toda de segurança, de empresas que monitoram, de monitoramento com câmeras, com carro passando, fazendo ronda. Você sempre tem custos elevadíssimos com relação a isso, e esse tipo de custo nos Estados Unidos é raríssimo você encontrar uma loja que precise ter um segurança. Outra coisa fundamental são as despesas, os custos trabalhistas, que praticamente, como o meu advogado dizia, toda empresa tem problema trabalhista o tempo todo, e se não tiver, é porque você está pagando errado, você está pagando muito além do que é o normal para as pessoas saírem e não entrar. É uma coisa cultural. Os trabalhadores entram e pedem 10 vezes mais do que eles deveriam receber, e isso quando deveriam receber. Muitas vezes não deveriam receber nada, e o próprio judiciário, o juiz, vai questionar se não dá para você fazer algum acordo, pagar alguma coisa, porque é uma forma que eles entendem de distribuição de renda, sei lá, não tem nem o que falar sobre isso, mas é um problema que você não tem nos Estados Unidos com relação a isso.
Outra coisa, a segurança jurídica, essa mudança de regra o tempo todo, essa mudança de que, sei lá, alguém fez um lobby e por conta daquilo mudou toda a regra. Posso até citar um exemplo muito simples que eu tinha visto no Brasil. Num determinado período você tinha uma empresa pequena de banho e tosa e tudo mais, tive uma funcionária que acabou passando por isso, ela tinha saído, montou e eu fiquei sabendo. Um ano funcionou bem e de repente, por conta do sindicato, eles obrigaram a manter um veterinário que ia lá durante um período, mas tinha que ser pago mensal. E para uma pet shop pequena de banho e tosa não fazia o menor sentido. Não sei se ainda é assim, mas já faz bastante tempo. Faz acho que uns 10 anos atrás. Teve isso. E de repente você se vê de frente a um custo alto que você não fazia a menor noção. E ela simplesmente fechou. E isso acontece com muitas coisas. Às vezes com academias, você tem uma academia de bairro pequena e exigem que você tenha lá um profissional o tempo todo que estiver aberta e daí para frente, né? Às vezes a empresa, dependendo de um determinado tamanho, eu tive várias empresas que tinham isso, que você tinha que ter dentro dela, às vezes um escritório do próprio sindicato, às vezes um médico que fazia plantão, dentista. O sindicato te punha para determinado segmento, literalmente goela abaixo, e você absorve no seu custo, repassa para os clientes, mas acaba ficando prejudicado porque necessariamente você vai acabar vendendo menos. E outra coisa importantíssima é fiscalização. Mas por que fiscalização? Quem não deve não teme. Essa regra não vale para o Brasil. Quem não deve pode receber a visita de um fiscal, esse fiscal pode criar uma situação ali dentro, dúbia, e você ter que arcar com aquilo, ou se você for uma causa ganha, ok, só que você recebeu uma multa de 1 milhão. Você vai ter que pagar advogado sobre aquele valor da multa, para provar que você está certo, você teve um baita de um prejuízo. Isso é muito comum também com relação a essa instabilidade nessa questão de tributos, tributária, que muitas vezes o próprio órgão não sabe, não tem as condições de te passar uma forma que você vai fazer o recolhimento e não vai ter problema. Independente da situação, você pode ter problema, mesmo agindo da forma mais transparente, tentando ser o mais honesto possível. Essa também é um dos problemas que você encontra no Brasil e não encontra nos Estados Unidos. Lembrando que quando eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da Flórida. Pode ser que tenha outros estados que você até tenha problema, não sei, Califórnia ou algum estado mais democrata, que você pode ter esse tipo de problema, que seja, por exemplo, a Califórnia com relação a furtos e roubos, praticamente um Brasil. Mas quando você fala da Flórida e vários estados que seguem a mesma linha, vocês vão ver que é muito diferente, é um paraíso comparando com o Brasil. Então, vocês podem pensar sim e devem em uma expansão de trazer a sua empresa para os Estados Unidos ou de montar um negócio nos Estados Unidos, de ter, inclusive é muito interessante que você tem até algumas opções de visto, de fazer a transferência de um executivo, se transferir para os Estados Unidos para você administrar essa filial dessa empresa, ou um filho mesmo que queira se mudar para os Estados Unidos, você transfere, coloca ele como executivo dessa nova empresa, e você vai ver que você tem uma produtividade, um lucro, um resultado líquido muito melhor, com muito menos trabalho em geral do que a sua empresa do Brasil. E ela pode escalar de uma forma muito maior. Quando você fala do poder de consumo do Brasil e do poder de consumo dos Estados Unidos, não dá para comparar. É mais fácil falar Brasil com a Flórida, o Brasil com o Texas, jamais o Brasil com os Estados Unidos. Então, o potencial de crescimento que você tem, somado a uma obtenção de crédito, de crédito muito mais fácil, muito mais barata e importantíssimo, com uma inflação muito menor, que é fundamental, é uma das coisas que vários negócios não dão certo no Brasil,
como por exemplo grandes redes de varejo que financiam a compra e tudo mais, elas estão sempre quebrando. E por que sempre estão quebrando e vão continuar sempre quebrando? Por conta do cálculo da inflação. O governo passa um valor, um índice, que esse índice não é o real e as empresas acabam caindo aí, ficando pelo meio do caminho. Mas isso não influencia só as empresas de varejo. Isso acontece com transportadoras, acontece com todos os segmentos. Existe essa instabilidade criada por conta da emissão de dinheiro desenfreada e esse gasto gera essa inflação prejudica demais os empreendedores, empresários brasileiros e nos Estados Unidos existe essa sobretaxa de impressão de dinheiro e existe uma inflação por conta disso, mas ela é muito menor e muito mais próximo do real quando você compara com a do Brasil. Então essa estabilidade que você consegue, ela proporciona, principalmente para muitos segmentos, a diferença entre você estar aberto ou fechar. Tá joia? Existem muitas diferenças pontuais, por exemplo, como eu estava falando hoje de manhã a respeito de posto de gasolina, mas sobre restaurantes, licenças diferentes, para cada negócio tem muitas particularidades que eu posso falar com quem tiver interesse para cada um desses segmentos, é só me consultar, entrar em contato, conversar, vocês vão ver que é muito legal, mas em praticamente todos os casos são boas novidades, são coisas boas que os Estados Unidos já viram que tinha problema, corrigiu e ficou bom para o empresário, porque o Estado americano, ele olha o empresário como alguém que é parceiro deles, que ele quer que estejam investindo, que ele quer que continue crescendo. Então no final do ano é muito comum, falando aqui uma coisa que eu vejo constantemente, de estar lá um determinado valor de lucro acumulado, que teoricamente iria fazer uma distribuição no final do ano, e o contador fala, não, troca de carro, compra um carro novo, compra o carro que for, compra caminhão, compra para poder você abater. E o governo gosta disso, ele quer que você continue, porque cada carro novo que você compra, cada caminhão que você compra, o governo vai faturar mais. Dessa forma, você vai contratar mais gente, você está crescendo, é ótimo. Ele não quer que você fique pagando imposto e amanhã depois a empresa fecha. Então, eu acho que essa mudança de postura, principalmente com relação ao Estado, com as empresas, ela é muito diferente e isso faz toda a diferença para o empresário, para o empreendedor ter o seu negócio de sucesso. Tá joia?